É possível viver de renda com R$1 milhão de patrimônio acumulado? Essa pergunta que a gente vai responder no vídeo de hoje. A gente vai fazer simulações aqui com investimentos conservadores de renda fixa e com uma carteira voltada para dividendos, incluindo fundos imobiliários, ações e tudo mais. Antes de responder essa pergunta, eu vou pedir que você curta este vídeo aqui, compartilhe com quem você acredita que seja necessário ter acesso a esse conhecimento e se inscreva no canal para ter acesso sempre às novas informações que vamos divulgando por aqui. Bom, R$1 milhão, 7 dígitos, é o sonho de muita gente. Muita gente tem como objetivo alcançar R$1 milhão para que finalmente se aposentem, pendurem as chuteiras, chega lá na sala do chefe e fala: chefe, seguinte, foi um prazer trabalhar com a senhora, foi um prazer trabalhar com o senhor, mas pra mim deu, falou e tchau. Outras pessoas sonham ser muito mais grosseiros, né? Mas vamos lá. A maioria das pessoas sonha em alcançar R$1 milhão para parar de trabalhar e garantir assim uma renda passiva mensal que compreenda, né, todas as suas despesas fixas. Mas será que isso é possível? Bom, é importante a gente ressaltar primeiro que cada pessoa tem um custo de vida diferente. Algumas pessoas, né, se satisfazem ou arcam com todas as suas despesas fixas mensais com R$6 mil, R$7 mil, R$8 mil, R$10 mil, R$20 mil por mês. Outras se satisfazem com R$40 mil, R$50 mil, R$100 mil por mês. Então, o primeiro ponto, é importante a gente ressaltar que várias pessoas vão ter custo de vida diferente e, obviamente, preferências diferentes. Algumas pessoas se satisfazem com uma casa ou um apartamento com 2 dormitórios, outras pessoas se satisfazem somente com uma casa com 4 dormitórios, com piscina, churrasqueira e tudo mais. Então, depende do padrão de vida que cada uma das pessoas quer ter. Antes de mais nada, eu queria trazer aqui o quanto que R$1 milhão renderia em alguns ativos, né? Os ativos mais clássicos, por exemplo, na Selic e no CDI, ao longo de um determinado período. Então eu fiz algumas continhas aqui e vou trazer para você o resultado. Então dá uma olhada, se você colocar R$1 milhão investido no Tesouro Selic, né, que vai render basicamente a taxa Selic vigente atual. A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira, perfeito? Hoje, em 3,75% ao ano, que dá mais ou menos 1,08% ao mês. Se você investir o seu R$1 milhão, que beleza, hein? Depois de fazer um churrasco, me chamar, você vai sacar, e você vai ter um patrimônio acumulado depois de um mês de R$1.010.719. Só que olha só, é importante a gente salientar que você precisa pagar imposto sobre o rendimento, tá certo? Então, se você resgatar essa sua grana, esse investimento que você fez, você vai pagar o imposto. Então, você vai ter esse R$1.008.000 aqui depois de um mês, tá? Líquido. Você deixou mais de R$2.400 de imposto de renda e pouca gente leva isso em consideração, tá? Então, olha só, sua renda mensal, nesse caso, né, não é de R$10.700. Não, é de R$8.300, porque você precisa pagar o imposto de renda para essa grana que você aplicou nesse período. Imposto de renda para investimento em renda fixa, com prazo inferior a 6 meses, é de 22,5% sobre o retorno obtido. Por isso que dá um valor financeiro muito relevante em termos de imposto. Só que tem uma outra coisa, Gui, e se eu deixasse essa grana investida por um ano e depois eu fizesse o resgate, quanto que ia ter? Você ia ter um valor de mais ou menos, né, pelo CDI, R$1.136.500, tá? Então você obteve um retorno bruto de R$136.500 no período de um ano. Só que, ao resgatar, você paga o imposto de renda. O resultado líquido vai ser um retorno de R$112.612,50 se você quiser comprar um chicletinho. Ou seja, deixou na mesa, pagou de imposto aproximadamente R$24 mil, o que é um valor extremamente relevante, mas, de novo, você precisa levar isso em consideração. Agora, olha só que interessante, né? E legal é a gente ressaltar, né, que por um período posterior a 6 meses, a sua alíquota de imposto de renda cai para 20% sobre o retorno obtido, perfeito? Agora, olha só, uma coisa que a gente precisa levar em consideração é que R$1 milhão hoje não vale a mesma coisa que R$1 milhão daqui a um ano, que não vale a mesma coisa que R$1 milhão daqui a 5 anos, que não vale a mesma coisa que R$1 milhão daqui a 10 anos. E para te mostrar isso, eu fiz uma simulação. E para isso, eu utilizei a calculadora do cidadão do Banco Central Brasileiro. Eu quis pegar qual que é a inflação acumulada entre o mês de julho de 1994, quando o real passou a ser válido a moeda oficial da economia brasileira, e dezembro de 2022. Quase 30 anos de inflação acumulada. E dá uma olhada, a taxa de inflação acumulada no período foi de 1.000%.
159%. Olha só então, o que eu vou te dizer agora. Se você tinha R$1 milhão em julho de 1994, se você só corrigisse esse valor pela inflação do período, você deveria ter hoje R$12.590.019. Isso simplesmente por conta da inflação, que é a perda do poder de compra da nossa moeda. Ô Gui, quem tem R$1 milhão hoje, quanto que teria somente se a gente voltar à inflação lá em julho de 1994? Dá uma olhada que esse número é impressionante, tá? Se você tem R$1 milhão hoje, é a mesma coisa que você ter R$79.400 em julho de 1994. Significa que você não era nem milionário, nem milionária. Você não tinha nenhuma centena de milhares de reais. Você tinha apenas R$79 mil, mas é equivalente ao poder de compra que hoje nós temos com R$1 milhão. Isso tudo para te mostrar que R$8 mil de rendimento líquido do seu investimento de renda fixa não vai ser a mesma coisa ou ter o mesmo poder de compra daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos e assim sucessivamente. Logo, nós devemos retirar a perda do poder de compra da inflação desse período. Para fazer isso, eu peguei um dado que chama inflação implícita, ou seja, o quanto que o mercado está projetando que vai ser a inflação daqui a 1 ano. Essa taxa está hoje em mais ou menos 6%, ou seja, significa que uma parte do meu retorno, que a gente simulou aqui, vai ser corroído pela perda do poder de compra da nossa moeda. Se a gente tira esse 6% mais ou menos do poder de compra esperado para os próximos 12 meses, nosso retorno líquido, que era de R$ 8.307 na renda fixa, ele cai, dá uma olhada, para R$ 3.606. Ou seja, se você conseguir ter um retorno médio anual de 13,75% ou 13,65%, que é o CDI, ambas as taxas muito parecidas, você vai ter uma rentabilidade real, uma renda real de R$ 3.606 passiva pelos próximos anos. Então, não precisa se preocupar, isso é já ajustado pelo poder de compra. Mas é super importante a gente salientar isso daqui. Agora, se a gente faz esse ajuste, para o período de 1 ano, lembrando que o período de 1 ano ele vai te dar uma renda maior mensal, por quê? Porque você deixou o juro correr por 12 meses. Como a gente está falando de juros compostos, é algo que fica cada vez mais atrativo. Então, a sua renda real em um período de 1 ano seria de R$ 54 mil. Tá? Então a gente teve o retorno bruto lá de 136 mil sobre 1 milhão, que é o valor do investimento aplicado na taxa do CDI de 3,65% em 1 ano. Depois a gente tirou o imposto de renda disso, caiu para R$ 112.612. Depois a gente faz o ajuste, desconsidera a expectativa de inflação para os próximos 12 meses, ou seja, a perda do poder de compra nesses 12 meses, que vai dar uma rentabilidade real ajustada pelo poder de compra nesse período de R$ 54 mil. Dá mais ou menos um valor mensal de R$ 4.500. Você vai falar, poxa Gui, R$1 milhão garantir uma renda passiva mensal de R$ 4.500 parece ser pouco. E de fato, é pouco, porque a gente sabe qual que é a dificuldade de acumular um patrimônio de R$1 milhão. É fácil, Julião? É muito difícil. Mas existem outras alternativas que não focam única e exclusivamente em investimentos de renda fixa conservadores. E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui. O potencial que investimentos em renda variável focados em geração de renda mensal podem trazer para você. A gente tem basicamente, principal, voltado para renda variável, 2 classes: os fundos imobiliários e as ações, as boas ações pagadoras de dividendos. Normalmente são ações de grandes empresas, líderes do seu mercado, que tem pouco espaço de crescimento e preferem essas empresas, com seu resultado obtido, direcionar para os seus acionistas, ao invés de reinvestir no crescimento do negócio. Então pensa, por exemplo, numa mineradora, a Vale, que já é líder do seu mercado e tem pouco espaço no ramo de mineração para ampliar o setor de atuação. Então ela direciona uma boa parte desses lucros obtidos como dividendos para os seus acionistas. Dividendos nada mais são do que um pedaço do lucro da empresa que é direcionado para o bolso dos acionistas. Quando a gente fala de fundos imobiliários, nada mais é do que o recurso pago pelos locatários daqueles imóveis que são, quase em sua totalidade, distribuídos aos cotistas. O fundo imobiliário precisa distribuir, no mínimo, 95% do seu lucro
lucro mensal através dos dividendos, o que torna uma aplicação muito vantajosa para quem quer receber uma renda passiva mensal. E dá uma olhada, se você consegue escolher para sua carteira de investimentos boas empresas que pagam bons dividendos e que sobrevivem a vários períodos de crise, você tem uma boa chance de montar uma carteira de renda passiva muito boa, voltada para o médio e longo prazo, assim também como complementando com bons fundos imobiliários. Então dá uma olhadinha aqui. Vamos pensar no dividend yield, né, na taxa de dividendo que o IFIX pagou ao longo dos últimos anos. Agora, qual que é a vantagem de você ter fundos imobiliários e ações para você que está visando geração de renda mensal? Os dividendos dos fundos imobiliários e das ações são isentos da cobrança do imposto de renda. Ou seja, tudo que sai ali do lucro da empresa vai para o seu bolso, você não paga imposto de renda. O leão não morde uma parte disso. E dá uma olhada, quando a gente pega a média dos fundos imobiliários mais negociados no Brasil dos últimos 12 meses, a taxa de dividendo foi de 12,80%. Significa que se você tem R$1 milhão, você recebeu em 12 meses R$128 mil de dividendos, mais de R$10 mil por mês, de novo, isento do imposto de renda. Se você investiu numa carteira de ações boa pagadora de dividendo, que a gente pegou aqui pelo índice IDIV, que é formado por empresas conhecidas por serem boas pagadoras de dividendo, você teve uma taxa média de dividendo de 8,79%. Significa que em 12 meses você recebeu de dividendos R$ 87.900. Ô Gui, eu não tenho que desconsiderar o imposto? Não, lembra, eles são isentos do imposto de renda, esses dividendos que vêm através dos fundos imobiliários e das ações. Ô Gui, eu não preciso desconsiderar a inflação? E é aí que está também uma vantagem dos fundos imobiliários e das ações pagadoras de dividendo. Boas empresas, imóveis bem localizados, né, em regiões nobres e bem demandados, eles tendem a se valorizar de acordo com a inflação. Ou seja, eles repassam a variação da inflação para os seus produtos, no caso das empresas, e para os aluguéis, no caso dos fundos imobiliários. Por isso que normalmente o dividend yield, né, ele está apartado da variação da inflação. Então a gente fez uma simulação aqui para você não perder o efeito dos juros compostos ao longo do tempo. Ou seja, recebi aqui dividendo um mês, no caso dos fundos imobiliários, R$10 mil, gastei tudo, voltei para estaca zero, R$1 milhão. Só que isso não deixa os juros compostos crescer, você não deixa o seu patrimônio crescer, porque você está todo mês gastando tudo que gerou de dividendo. Então vamos supor que tanto no caso dos fundos imobiliários quanto no caso das ações, você reinvista 25% do valor que você recebe. Então no caso dos fundos imobiliários, que você está recebendo mais ou menos 10 mil, você reinveste 2.500. No caso das ações, você recebe 7 mil reais, você reinvista mais ou menos 1.750. Olha só, depois de um ano, você vai passar a receber 7.500 reais mensais nos fundos imobiliários e vai passar a receber 5.284 reais mensais na carteira de ações. Por que é importante eu reinvestir pelo menos uma parte dos meus dividendos, Gui? A gente está falando de pouca alteração aqui no começo, né? Mas se a gente está falando de reinvestir 25% do que cai na nossa conta por mês ao longo de 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos, o valor no final acumulado e o que a gente vai estar recebendo de receita, de renda mensal, vai ser muito mais alto do que esses 7.500 no caso dos fundos imobiliários e do que esses 5.200 no caso das ações boas pagadoras de dividendos. Ou seja, o que tudo isso significa? Se você quer montar uma boa carteira de renda, é importante você ter exposição em fundos imobiliários, ações boas pagadoras de dividendo e renda fixa. Mas tem uma classe de investimentos em renda fixa que não são aplicações no Tesouro Selic, por exemplo, né, que podem garantir o pagamento de uma renda mensal para você. Se você quer que eu fale mais profundamente sobre essa classe de ativos, comenta aqui no vídeo que eu vou fazer um vídeo especificamente sobre elas. Até mais, um abraço!